muito bem-vindos ao Planeta Verde. Hoje vamos falar de um tema super atual que tem a ver com a reciclagem e reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos. Vamos falar com a eCycle, vamos à Intercycling, vamos até a um Repair Café. Saiba também onde pode colocar estes eletrodomésticos que já não utiliza. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar. Ver o futuro, cuidando da geração do amanhã. Planeta Verde é o teu hino, é a nossa missão. Vai ser com a Carla Gonçalves da eCycle que nós vamos tentar aprender mais sobre o que é isto da reciclagem e reparação dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Bem-vindo ao Planeta Verde, Carla. Então vamos começar pelo que é a eCycle. A eCycle é uma entidade gestora do fluxo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e, como toda a gente pergunta, o que é isto, equipamentos elétricos e eletrónicos? Estes equipamentos dividem-se em 6 categorias. A primeira categoria, que é os equipamentos de regulação de temperatura, como por exemplo um frigorífico, uma arca congeladora, um ar-condicionado, um aquecedor a óleo. Depois temos a categoria 2, que são os ecrãs e monitores. A categoria 3, que são lâmpadas. A categoria 4, que são os grandes equipamentos elétricos e eletrónicos. A categoria 5 são os Esses equipamentos pequenos. grandes elétricos e eletrónicos, estamos a falar do quê? Mais ou menos todos os eletrodomésticos de grande porte que temos em casa, ou seja, superiores a 50 centímetros, tipo uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar ok. louça, Tá bem. um micro-ondas, Ok. um fogão elétrico, são esse tipo, um forno, são esse Ok. tipo de equipamentos. Uma Já máquina íamos fotocopiadora. na quinta então? Sim, no quinto. Fotocopiadora, ok. Os equipamentos de pequenas dimensões são aqueles inferiores a 50 centímetros. Os eletrodomésticos básicos que temos em casa, uma torradeira, uma varinha mágica, uma máquina de fazer sumo, Máquina de café. uma máquina de café. E a categoria 6, temos os equipamentos de telecomunicações e de informática. Ok, é que eu entretanto Que também temos já aqui- estive a aprender a informar. Exatamente. Muito bem. Ok, são estes todo tipo de equipamentos, podemos de uma maneira geral dizer que têm todos uma fonte de energia, seja ela elétrica ou pilhas, é isso? É isso mesmo, eu costumo dizer que o equipamento elétrico e eletrónico é aquele que a gente liga à corrente elétrica ou que funciona a uma pilha ou uma bateria. Muito bem, esclarecida essa parte, mas eu ainda não sei o que é a eCycle. A eCycle tem um objetivo, uma missão principal, que é quando estes equipamentos elétricos e eletrónicos avariam, que já não têm reparação, têm que ir para reciclagem. Então nós o que fazemos, temos os nossos WePontos espalhados a nível nacional e onde as pessoas podem colocar esses equipamentos quando avariam, nós recolhemos esses equipamentos, são transportados para operadores de gestão de resíduos para serem reciclados. Então vamos fazer aqui um exercício. Portanto, eu avariou, não tive conserto num aparelho, avariou, vou então dirigir-me. Onde é que eu consigo ver onde vocês estão localizados? Onde são os vossos pontos? Podem pesquisar na nossa página web, onde estão lá mesmo, onde estão localizados todos os WePontos a nível nacional. E também é assim, se caso tenham um equipamento elétrico e eletrónico de grandes dimensões, tem outras opções, que é contactar os serviços camarários. Pois eu ia fazer exatamente essa pergunta. Isso. Se o vosso ponto, aquele que está registado na internet, ficar muito longe do local e se eu tiver exatamente esses eletrodomésticos de grandes dimensões, quais são as alternativas? Poderá contactar então os serviços municipais, as câmaras municipais, e eles fazem a recolha que eles chamam de monos. É Ok. essa a opção que tem. Outra opção é, quando vai comprar um novo, em troca, podem recolher o velho de graça, assim como os serviços camarários fazem esta recolha Portanto, no de fundo, graça. por lei, estas entidades são obrigadas a fazer essa recolha. Sim, Vá, podemos sim. dizer que é isso, Sim, não é? sim. Pronto, então vamos falar um bocadinho na reciclagem. Portanto, todos estes aparelhos, o encaminhamento certo é a reciclagem. Sim, para operadores de gestão de resíduos licenciados mesmo para este tipo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que são poucos a nível nacional. São poucos a nível nacional e eu vou convidar a Carla a vir connosco a ver um. Pode ser? Está certo? Então vamos lá. Obrigada.
e viemos até uma unidade de reciclagem. A Carolina vai nos contar tudo. Onde é que nós estamos, Carolina? Sim, Paula, nós estamos na Inter Recycling, é uma das empresas que tem licença em Portugal para fazer a reciclagem deste tipo de equipamentos, quando chegam ao estatuto de resíduo, claro. Este tipo de empresas, que também são chamadas de operador de gestão de resíduos, têm uma licença muito específica e muito detalhada para esta atividade. Já agora, a título de informação, estamos aqui no centro do país, temos vários ao longo do país? Sim, são poucos os operadores licenciados para este efeito. Porquê? Porque, como lhe estava a dizer, este tipo de resíduos tem requisitos muito específicos a nível da operacional e por isso é que existem tão poucos a fazer este trabalho tão bem. Portanto, significa que temos que incentivar mais portanto, a criação deste tipo de zonas para poder reciclar. Muito bem, então o que é que nós conseguimos reciclar aqui e de que forma? Explica lá estes processos. Certo, aqui resumidamente o processo de reciclagem começa com a chegada dos resíduos via transporte, via logístico, diretamente dos UI-pontos ou dos nossos centros de recepção para aqui. Aqui o processo começa com uma triagem. A triagem consiste num processo de separação pelas 6 categorias em que estão divididos estes equipamentos e a partir daí cada categoria tem o seu processo de reciclagem de acordo com a sua constituição. Carolina, infelizmente ainda vemos muitos acumuladores de eletrodomésticos e destes equipamentos por aí no nosso Portugal que depois fazem negócio numa economia paralela, coisas que a curto prazo temos que mudar. Mas há algo que, se calhar, que as pessoas não sabem que tem a ver exatamente com a perigosidade associada a alguns equipamentos deste género, não é? Que aqui são depois reciclados convenientemente. Queres dizer, em primeiro lugar, que eletrodomésticos são esses? E depois como é que se tem que proceder nesse caso? Sim, esse tipo de ação é de todo inconveniente. Porquê? Porque, como já disse bem, muitos deles têm substâncias e componentes perigosos, tanto para a saúde como para o ambiente, e por isso convém que tenham um destino adequado quando chegam a resíduo. Mas dá-me exemplos concretos. Sim, temos, por exemplo, os frigoríficos, que têm um gás refrigerante no interior que é altamente prejudicial. Temos as televisões, que ainda têm componentes e tipos de plástico que também têm que ter um tratamento muito específico, e as lâmpadas, porque têm um pó fluorescente no interior que tem componentes de mercúrio, que, como sabemos, é cancerígeno. Muito bem. Então, o que é que se faz aqui com esses equipamentos mais perigosos? Certo. Aqui a atividade de um operador de tratamento de resíduos, assim de uma forma resumida, consiste na chegada dos resíduos via transporte logístico, em que todos os resíduos dos nossos UI-pontos são recolhidos e trazidos para aqui diretamente. Os UI-pontos que a Carla já falou. Exatamente, os nossos contentores apropriados, e daí são triados. É o primeiro passo que é feito. Esta triagem consiste em separá-los pelas 6 categorias existentes. Porquê? Porque depois cada um deles vai ter uma forma de tratamento muito diferente, de acordo com a sua composição e os materiais. Olha, a título de exemplo, eu estive ali a verificar os compressores, aquilo primeiro sai o óleo, sai o gás, depois eles têm uma parte física que são eles que desmontam, depois lá dentro tinha ferro e tinha cobre. Realmente, é assim, isto é toda uma aprendizagem, pelo menos para nós, que somos leigos na matéria, saber os componentes todos que estes equipamentos têm. Sim, há componentes que têm uma vasta composição de materiais que, se for feita a reciclagem da forma correta, vai ser bom para o ambiente dessa forma, ou seja, não vai haver poluição, mas além disso, esses materiais podem ser aproveitados e, após este desmantelamento e tratamento, podem ser reincorporados na produção de novos equipamentos e outros produtos sem ser equipamentos elétricos e eletrónicos. Obviamente que isto é essencial para tão desejada economia circular. Exatamente, aqui o objetivo é mesmo esse, é contribuir para a economia circular e realmente quando os equipamentos não têm reparação, o final adequado é sem dúvida a reciclagem. Mas, seguindo a velha história dos 3 R's, nós antes de reciclar, o que é que nós temos? Reduzir, não é? E reutilizar. E falaste em reparação e falaste muito bem. Portanto, há soluções, porque hoje em dia o que é que o consumidor pensa? É mais caro eu tentar reparar do que propriamente comprar. Também não sei se isso é um estímulo das empresas, não sei, aqui também trata-se de uma questão cultural. Como é que nós conseguimos incentivar as pessoas, sei lá, a reutilizar mais ou reparar mais? Existem essas soluções?
Sim, é assim, a reparação já é uma prática que vem dos nossos antepassados, não é? Antigamente era muito dificilmente uma pessoa não tentava reparar antes de comprar um equipamento novo. Agora, e devido a algumas questões como o tempo de validade mais curto e as garantias mais reduzidas dos equipamentos, estão a impedir essa tal reparação, porque quando passa o tempo de garantia, os preços de reparação ainda são muito elevados e isso leva... E falta, se calhar, de recursos humanos também ou técnicos especializados para tal, costuma ser uma dificuldade que nós temos. Sim, e depois isso claramente acaba por encaminhar-nos, enquanto cidadão, a comprar equipamentos novos, porque muitas vezes acabam por ser ou o mesmo preço ou preços até mais reduzidos que a própria reparação. Por isso, há mecanismos que já estão a ser implementados, o alargamento das garantias, que foi feito agora há pouco tempo, de maneira que as pessoas possam reparar durante mais tempo, e há outro tipo de medidas que já estão a ser tomadas a nível europeu e no nosso país também, para incentivar a reparação e para ajudar o consumidor, naturalmente. Muito bem, e eu se quiser reparar algum eletrodoméstico, onde é que eu me posso dirigir? Já agora acho que tens soluções para nós. Sim, tenho. Além das lojas de reparação, naturalmente, e das marcas, temos os Repair Cafés, que são uma iniciativa que já é implementada em muitos países e já começou a ser feita no nosso país. E nós vamos já para um Repair Café, não é? Exatamente. Isso? Então vamos lá, encontramos-nos no Repair Café. E como prometido pela Carolina, viemos até ao Repair Café. Vamos saber o que é isto do Repair Café. Carolina, o que é que se passa aqui? Certo, Paula. Então, o Repair Café é uma prática que veio a ser incutida no nosso país cada vez mais. Aqui, a e-Cycle, enquanto entidade gestora de equipamentos elétricos e eletrónicos, o nosso objetivo é focar na medida da reparação, incentivar a reparação deste tipo de equipamentos, que, como sabes, somos uma população cada vez mais consumista e então achamos que era a Promover oportunidade. este tipo de situações é muito Exatamente. importante. Mas onde é que nós estamos? Certo, estamos aqui nas instalações do Viva Lab, que se localizam no Porto, centro do Porto, e é um local onde existe ótima oportunidade para virem cá, trazerem os vossos produtos que precisam de reparação e aqui têm uma oportunidade, se não for uma reparação gratuita, pelo menos de ter um diagnóstico, não é, do problema do equipamento, sem dúvida. Focamos-nos aqui nos equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, estamos felizmente no primeiro dia que isto está a acontecer, não é? Esta oportunidade de nós podemos reparar os nossos equipamentos. Sim, exatamente. Aqui a nossa participação começou hoje, contudo temos previstos mais 2 workshops que se vão realizar mensalmente e pronto, queremos mesmo começar a incutir esta prática e de dar uma segunda oportunidade aos equipamentos, porque muitos deles precisam de uma pequena reparação ou de uma pequena atualização ou até uma limpeza e isso vai permitir que o equipamento funcione por uns bons anos. Mas a grande novidade não, mas o que tem muito de bom é que as pessoas podem vir cá a custo zero. Exatamente, a entrada é gratuita, não carece de inscrição e aqui as pessoas têm a oportunidade de ter, como já referi, o diagnóstico do problema, tanto para equipamentos elétricos e informáticos como para outro tipo de produtos. Imagina que eu não sou aqui da zona do Porto, há mais zonas do país onde isto esteja a acontecer? Sim, esta prática do Repair Café ainda está a ser implementada no nosso país, já é uma prática muito usada noutros países, contudo, aqui no Porto temos conhecimento do Viva Lab, que já tem este conceito já há algum tempo, e em Lisboa também, que é um grupo com quem trabalhamos, mas mais ao nível de grupos de trabalho, não temos presença em Lisboa. Vou já buscar o meu computador, porque está a precisar de umas reparaçõezinhas, e você faça o mesmo, aproveite estas oportunidades para reutilizar o que tem lá em casa. Enquanto os Joões já estão a tratar aqui do meu computador, ao que parece o trabalho hoje está a fluir bem, eles não estão a conseguir explicar-me ou dar-me informação, mas penso que isso é uma possibilidade também do projeto, não é? As pessoas o façam você mesmo, penso que isso é uma coisa possível, não? Sim, nós aqui temos a parceria dos Recycle Geeks, que é uma empresa especialista em reparações informáticas e aqui o objetivo é eles conseguirem dar uma avaliação das avarias, mas também caso seja necessário que a reparação seja simples ou até uma pequena atualização de software, o que for, ensinarem-nos a nós a podermos fazer isso em casa, tendo as ferramentas necessárias, obviamente, mas se não,
recorrer à reparação. Oh, Carolina, neste caso estamos aqui com computadores, mas qualquer outro eletrodoméstico pode... Sim, sem dúvida. Está Todos neste os projeto. equipamentos elétricos e eletrónicos têm potencial para ser reparados e esta deve ser mesmo a primeira opção que devemos ter enquanto cidadãos, que é a reparação ou então a venda em segunda mão. Porquê? Porque estes equipamentos, às vezes com um pequeno arranjo, uma pequena atualização de software, conseguem ter uma oportunidade de vida muito alongada. Sim, sim, mas podia trazer a minha máquina de café, podia trazer Podia, a sim. minha Aqui temos a torradeira. vertente dos informáticos, mas há hipercafés, onde tem a vertente da reparação de eletrodomésticos pequenos, naturalmente, Ok. mas que, claro que sim, e tem grande sucesso também. Ok, então muito boa sorte e você aproveita a oportunidade. Outra coisa que eu observei foi que a parte industrial já está toda licenciada, muito bem definida, já se faz o encaminhamento certo, mas realmente a parte doméstica ainda temos muito para fazer. Daí que a sensibilização a todas as pessoas que utilizam, que são todas, hoje em dia nós não vivemos sem É, sem dúvida, Paula, sem qualquer tipo de equipamento elétrico e eletrónico, quer a nossa vida pessoal, quer a nível de trabalho. profissional, claro. A outra coisa que eu aprendi foi que realmente nós, até aquela componente do telemóvel, é quase como se fosse um ouro. Sim, porque ele também é desmantelado e o que é que nós conseguimos tirar de um telemóvel? A parte da prata, a parte do ouro, a parte do metal, a parte do plástico e todas estas frações, depois futuramente, podem ser reincorporadas outra vez num novo produto. Daí a importância da reciclagem, daí a importância de nós colocarmos este tipo de equipamento quando avaria nos locais corretos, nos UI-pontos. O meu desejo é que a e-Cycle continue a fazer aquilo que tem estado a fazer e que todos nós também, enquanto cidadãos e entidades que trabalham nestas temáticas, façamos ainda mais reciclagem, porque no fundo é um valor que estamos a desperdiçar e, portanto, nem que seja por aí, convém que valorizemos aquilo que para uns é lixo, para outros é luxo. Não sei se esta tem assim. Fala nas ações de sensibilização, exatamente, que é por aí que passa também o nosso papel. Eu vou convidá-la a vir comigo a ver uma sensibilização sobre escolas. E obrigada. Tá, obrigada, Paula. De facto, a sensibilização é uma peça muito importante neste trabalho da reciclagem, porque se houver mecanismos, mas se as pessoas não estiverem sensibilizadas para poder reciclar, é algo difícil de conseguir as metas que nós precisamos, não é, Cristina? Não vale a pena ter os meios para colocar equipamentos avariados se não souberem que eles existem, isso é óbvio, sim. Então, tu estás a desempenhar estas funções de sensibilização, como é que funcionam estas ações? Focam-se nas crianças, não? As nossas ações, sim, focam-se basicamente no ensino básico, no 3º e 4º ano, porque achamos que nestas idades as crianças já têm alguma consciência ambiental para perceberem a mensagem que nós queremos transmitir. Começamos sempre com uma apresentação com o enquadramento do tema, o que é que são equipamentos elétricos e eletrónicos, damos alguns exemplos e explicamos exatamente que existem contentores próprios para colocarmos esses mesmos equipamentos. Depois explicamos qual é que é o papel da e-Cycle, em fazer a recolha e encaminhar para a reciclagem e a seguir chega à parte mais interessante, Mais que é divertida. a parte dos jogos. Temos alguns jogos, como estafetas, em que eles têm que separar equipamentos elétricos de outros tipos de resíduos. Temos também jogos com materiais para fazer decoração de molduras com teclas de Mas no teclado. fundo, para eles entenderem o que é que está por dentro de um televisor ou o que é que está por dentro de um frigorífico, não é? Que materiais é que estão Sim. e que se deve dar o verdadeiro encaminhamento. Exatamente, nós mostramos um vídeo mesmo com esses tipos de materiais e explicamos que alguns são perigosos e outros não e que é importante então nós colocarmos nos sítios certos para proteger o planeta, que eles sabem perfeitamente que nós temos que proteger o planeta porque só há um. Ok, com que regularidade vocês fazem estas ações? Falaste no 3º e 4º ano do ensino básico, Sim. mas fazem mais outro tipo Fazemos também com alunos do ensino profissional, porque também têm muito trabalho com equipamentos informáticos, grandes Ou máquinas. seja, já estamos a falar de uma faixa etária entre os seus 16, 17. Exatamente, Ok. exatamente. Mas realmente o foco é mais nas crianças.
E qual é o feedback ou o retorno que tens relativamente a essas ações? Assim, é muito gratificante fazer isto a crianças porque eles já acham mesmo que é muito interessante e chegam ao final, alguns a dizer mesmo que adoraram, que nunca tinham ouvido falar, e depois nós também passamos sempre a mensagem de forma a que eles consigam levá-la para casa e explicar aos pais, que também acabam por ser mais facilmente consciencializados pelos filhos do que às vezes por um anúncio qualquer que vem em algum lado. Mas porquê que nos focamos só então no consumidor? Não há outros setores? Nós também fazemos outras ações. Fazemos, por exemplo, nos produtores de equipamentos, porque muitos funcionários estão a fazer o manuseio deles e não sabem propriamente como é que eles vão ser descartados depois no final. E também temos outra vertente importante, que são os ecocentros, que é onde muitos resíduos vão parar e às vezes quem lá está a fazer a gestão da organização não sabe ao certo qual é que é o perigo de ter uma lâmpada na mão. Por isso também focamos nesses sítios para que toda a gente, todas as faixas etárias Podemos falar saibam... que isso é uma sensibilização de formação, não é? Sim, Pronto. exatamente. No fundo há ainda muita falta de informação acerca de todo o Exatamente. mundo que existe sobre estes E dos resíduos. perigos também E dos associados. perigos. Olha, que assim seja. Que aumentemos as nossas metas de reciclagem e que as crianças sejam mensageiros desta vossa Exatamente. mensagem. Obrigada. E porque é de pequenino que se torce o pepino, vamos aprender com a Sofia porque é que é importante a reciclagem dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Para proteger o planeta Terra e reutilizar esses equipamentos. Então, diz-me uma coisa, se eu resolvesse pôr assim num sítio qualquer esses equipamentos, ia haver problema? Sim, Estava a poluir, não é? sim, E para além disso, estava a desaproveitar alguns materiais que são muito importantes para serem utilizados noutros eletrodomésticos ou equipamentos. Será que eu estou a dizer a verdade? sim. Os teus amigos também gostam destas ações divertidas de sensibilização para aprender mais sobre o dia-a-dia? Não sei. Não sabes? Nunca lhes perguntaste? Não. Olha, mas tu, quando ouves estas mensagens, tu costumas levar para casa essas informações? Uhum. Sim? Contas sempre tudo à mãe e ao pai? Uhum. É? Pronto, depois lá em casa discutem todos o que se aprendeu. Sim. Obrigada, Sofia. Nada. E no próximo episódio do Planeta Verde estaremos a comemorar os 100 anos do Parque de Serralves. Vamos à semana BioBlitz e vamos também conhecer todo o trabalho que tem sido desenvolvido em prol da comunicação e da pedagogia associada à sustentabilidade. E foi assim o Planeta Verde. Hoje aprendemos como dar o verdadeiro encaminhamento aos seus equipamentos elétricos e eletrónicos. Não só a reciclagem, mas também a reparação. E aprendemos isso tudo com a E-Cycle. E nunca se esqueça que não herdámos o planeta dos nossos antepassados, mas que os estamos a hipotecar às gerações vindouras. Por isso, deixe sempre um planeta melhor que aquele que encontrou. E também não se esqueça que este programa está disponível no site do Porto Canal. Sentir o vento, ouvir o que a natureza traz.